Semana passada a gente falou um pouquinho sobre cosmovisão cristã, sobre a necessidade do cristão de renovar a sua mente no Senhor, de ser confrontado com as Escrituras, né, que Deus ele espera uma resposta nossa ao conhecimento da palavra, e que é o conhecimento da palavra que vai confrontar a nossa criação, a nossa cultura, a nossa formação, a nossa visão de mundo, o nosso jeito de planejar, pensar, falar, da gente se relacionar, que porventura não esteja ligado ali com a vontade do Senhor. Então é a Bíblia que vai nos mostrar as áreas da vida da gente que precisam ser corrigidas para a gente caminhar segundo a vontade de Deus. E a Bíblia sempre ela há de nos confrontar. Então, para a gente começar, eu peço que os irmãos mais uma vez coloquem em pé, nós iremos orar. E nós, em seguida, abriremos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10, dos versos 19 a 22. Vamos orar? Louvamos o Teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estarmos juntos, de sermos instruídos pela Tua graça. Que assim seja, Senhor, que Tu possas nos instruir e que o Teu Santo Espírito, Senhor, traga sabedoria e discernimento. Que Tu tenhas misericórdia de nós, Senhor, e que Tu sejas engrandecido nas nossas vidas. Assim te oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 ao 22. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Até aí. Queridos, nós sabemos que sem o novo nascimento é impossível nós termos o discernimento de Deus e da sua vontade. A gente já aprendeu nesses anos aqui que Deus se revela de duas formas para nós. Ou Deus se revela por meio da criação, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. O salmista vai nos dizer que nós vemos um pouco de quem Deus é por meio das suas obras criadas. Também, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, a palavra vai nos lembrar que a gente aprende também de Deus por meio das coisas criadas. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, vai dizer que o que de Deus se podia conhecer foi manifesto, e Ele manifestou nas coisas criadas, por isso que o ser humano é indesculpável diante de Deus, porque os seus atributos, o seu poder está revelado. Então, a gente pode saber um pouco de Deus, conhecer um pouco de Deus por meio da revelação geral, ou seja, da criação. A vastidão do céu, a imensidão do mar, a diferença da criação, quando a gente olha para a fauna, para a flora, quando a gente investiga o corpo humano, e desde de sua construção celular até a parte que é visível ao corpo, tudo isso aí nos leva à reflexão. Só alguém poderoso, sábio, só alguém com criatividade podia criar tudo isso que a gente vê. Só alguém poderoso pode manter tudo aquilo que foi criado. Então, a gente conhece um pouco de Deus, mas a Bíblia vai dizer que a revelação geral ela é insuficiente
para nos apresentar o caminho que leva a Deus. O ser humano é indesculpável por aquilo que pode saber a partir da criação. Entretanto, a criação é insuficiente para nos conduzir a Deus em salvação. É por isso que a gente precisa da palavra de Cristo. É por isso que Deus decidiu se revelar a nós por meio da Escritura. A Bíblia, então, para nós é a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, e Cristo é o caminho escolhido por Deus para nos levar para Ele por meio do sacrifício, a morte e da ressurreição. Então, é por meio da Escritura que a gente conhece a Deus nos detalhes, que a gente entende que nós somos pecadores e que nós estamos condenados nos nossos delitos e pecados. É por meio da Escritura que a gente vai saber que só existe um caminho para nos levar até Deus e que esse caminho é Cristo. E aí então, irmãos, estou falando aqui a pessoas que nasceram de novo, a pessoas que têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática, e esse texto de Hebreus tem todo o sentido. Por quê? Porque o Deus que nos salvou em Cristo Jesus, o Deus que se revelou a nós por meio das coisas criadas e da sua própria palavra, o Deus que nos deu graça para que formos salvos por meio da fé, pela graça de Deus em Cristo Jesus na ação do Espírito Santo, é o Deus que nos convida para a adoração, é o Deus que nos convida para estarmos com Ele em comunhão, é o Deus que nos chama para vivermos uma vida totalmente diferente. O ser humano natural, que está morto nos seus delitos e pecados, vive para si mesmo. Aquele que nasce de novo é chamado para viver para Deus. O ser humano natural, ele vai atrás dos seus próprios interesses, é o que o seu coração manda. Aquele que nasceu de novo é chamado para reconfigurar a sua visão de mundo a partir da vontade de Deus. E isso a gente viu domingo passado. Então, todos nós somos a somatória das nossas experiências de vida, da criação, da nossa educação, da instrução. Mas uma vez que nós reconhecemos os nossos pecados diante de Deus e os confessamos, uma vez que Cristo se tornou Senhor e Salvador da nossa vida, e que a gente entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós somos confrontados pela Escritura. Deus nos chama para adoração. Ele diz: ora, agora vocês vivem numa nova vida, numa nova perspectiva, e eu dei para vocês uma nova mente, um novo coração, para que vocês tenham de viver essa nova vida, e eu os convido para a adoração. Vocês são chamados para a adoração. O caminho da adoração é o caminho da santificação. A gente viu isso no domingo passado. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. E viver para a glória de Deus nada mais é do que renovar a mente em Cristo Jesus, para que a nossa vida seja um culto racional que agrada a Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, como a gente viu domingo passado. Quando a gente chega em Hebreus capítulo 10, dos versos 19 a 22, a Bíblia vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A gente só pode entrar na presença de Deus por meio de Jesus. A gente só pode estar na presença de Deus por meio de Jesus. Ninguém pode chegar na presença de Deus se não for por meio de Jesus. Ninguém pode estar na presença de Deus se não for por meio do sangue de Jesus. Então, pelos méritos de Jesus, nós agora temos a graça de nos aproximarmos da presença de Deus. Isso era impossível para nós, sem Cristo. O salário do pecado é a morte, havia separação entre nós e Deus, mas no momento em que Cristo tomou o nosso lugar na cruz, no momento em que Ele se torna o sacrifício perfeito, definitivo, santo, uma vez que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, todos aqueles que têm Cristo têm acesso à presença de Deus, são chamados para a glória de Deus. Amém? Então, portanto, irmãos, temos plena confiança. Você não precisa ter medo, tenha confiança, você pode entrar na presença de Deus. Tenha confiança, por meio de Jesus você tem acesso
a esse Deus gracioso, poderoso, misericordioso, justo. Por meio de Jesus você pode estar na presença de Deus. E se a gente juntar então os textos, você pode estar na presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação da vida. Não é mais no monte, não é mais em Jerusalém. Deus agora procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e isso só é possível, só existe agora verdadeiros adoradores que podem adorá-lo em espírito e em verdade por conta do sangue de Jesus. Então, quando Deus procura, Ele pode achar. Por quê? Porque Ele salvou, Ele capacita, Ele dá os meios necessários para que eu e você sejamos esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Para muitos aquele texto é uma utopia, né? Não tem como, olha, a pessoa se olha no espelho e diz, não dá. Mas pela Escritura a gente aprende que a gente vai sendo transformado e moldado e modificado, e a gente vai confessando os pecados e vai recebendo perdão e vai caminhando o caminhar da santificação. O texto diz, por um novo e vivo caminho, é uma nova vida, querido. Nós, crentes, temos que entender que não dá para viver duas vidas. Nós somos chamados para uma nova vida, é uma nova realidade. É essa realidade do novo e vivo caminho, é essa realidade do acesso a Deus, é essa realidade da comunhão plena com Deus Santo e poderoso. Essa é a nova realidade, porque você tem uma nova vida, porque Deus te deu um novo coração em Cristo Jesus, porque Deus renovou a tua mente em Cristo Jesus, é uma nova vida. Aquela vida passada não se configura mais para nós. É por isso que a palavra tem que trazer alguma resposta diante de Deus. A gente é instruído, tem que ter uma resposta. A gente é confrontado, tem que ter uma resposta. A gente é levado a entender a vontade de Deus, que a nossa conduta errada tem que ter uma resposta. Porque nós vivemos agora um novo e vivo caminho que Ele abriu para nós por meio do véu que foi rasgado, por meio do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. E aí, irmãos, a gente se esquece muitas vezes que nós temos que cultivar uma vida com Deus. O Hebreu está dizendo, a gente tem que se aproximar. A gente tem que se aproximar. A gente já tem acesso. Deus nos quer próximo a Ele. A gente tem que se aproximar. A gente tem que cultivar uma vida com Deus. É interessante, irmãos, que quando a gente decide criar uma planta, a gente vai perceber que não é tão fácil criar planta. Pelo menos lá em casa nunca foi, né? Um esforço grande para as bichinhas ficarem verde, viçosa, bonita, né, Gabi? Às vezes a gente visita a casa do diácono Onésimo, do presbítero Alci, né? Parece que eles não fazem quase nada e as plantas são bonitas, né? Lá em casa a gente tenta, a gente faz, a gente bota o adubo, a gente tira as folhas amarelas, a gente troca areia de vez em quando, quando acontece uma coisa, né, de uma flor nascer, da plantinha crescer, a gente para ficar olhando assim, porque é um esforço medonho. Eu me lembro que quando Júlia entrou na escola, né, a escola começou a ensinar determinadas coisas por meio do cultivo, e eu decidi que a partir daquele momento eu ia transformar parte do meu escritório numa criação de tomate. Aí eu comprei um negócio assim para plantar os tomates, comprei a cimentinha, comprei a terra preparada, assisti horas de vídeos no YouTube, estava quase com PhD de conhecimento em criação de tomate cereja. Plantei o negócio. Irmãos, uma semana depois não tinha nascido nada. Eu não lembro quanto tempo nasceu, mas eu fiquei pensando, meu pai do céu, demora tanto assim ou é só comigo? Né?
E aí, quando o bichinho nasceu, você tem que tirar ele em determinado momento daquele lugarzinho que ele nasce e botar numa terrinha mais profunda, porque senão ele morre. E quando ele vai ficando maiorzinho, você tem que botar uma varinha para ele poder se escorar, porque se ele descer, ele morre. E se você botar um pouquinho mais água do que ele precisa, ele morre. E se você deixar a terra mais seca do que é para deixar, ele morre. Se a janela estiver muito aberta e tiver muito vento, ele morre. Se a janela estiver fechada e secá-lo, ele morre. Tu é doido, meu. Eu não comi um fruto. Mas a partir daquele dia eu valorizei todas as vezes que eu comprava o tomate. Agora, quando eu vou fazer a feira lá de casa, não que isso não fosse, mas agora é mais. Eu olho assim, rapaz, quantos meses de dedicação foram necessários para que esse tomatinho viçoso, bonito, estivesse aqui? Alguém se preocupou, teve que ter a disciplina de acordar, de arar a terra, de adubar, de plantar, de dar os nutrientes e de acompanhar o desenvolvimento, de tirar as ervas daninhas. Teve que ter aquele ritual, aquela constância, se achegar ao tomateiro para o tomateiro sobreviver. Cuidar do tomateiro para que tivesse tomate. Nossa, irmãos, então quando a gente come um tomatinho lá em casa, para mim tem outro gosto. O tomate agora tem sabor de mel. Você já tentou um tomate? A gente ganhou aqui de alguém da igreja uma rosa do deserto. Irmãos, todas as vezes que a rosa do deserto da gente começa a florescer, a ficar com as folhas grandes, verdes, bonitas, que a gente diz, agora vai dar flor, vem uma praga miserável e mata a bicha. Estou mentindo não. Começa a matar as folhas, daqui a pouco os caules começam a minguar, aí a gente vai ter que arrancar o bichinho tudinho, aí a bicha fica lá, só o tronquinho, que a gente acha que agora foi. Aí a gente continua, né, adubando e regando, e quando chega na época do ano, aí começa um brotinho aqui, um brotinho acolá, tá a cor mais linda lá em casa. Orem por nós. Orem por nós, porque a gente se achega, a gente tenta, a gente se esforça. Eu acho que a gente está precisando das orações dos irmãos para ver uma flor lá, vingar naquela rosa do deserto. A vida cristã não é diferente, querido. Porque nós já estamos no novo e vivo caminho. Deus te chamou para florescer. Deus te chamou para viver em novidade de vida. Agora você tem que se aproximar de Deus. O grande problema, irmãos, é que a gente acha que se aproximar de Deus vai nos dar tudo que a gente precisa para crescer. E vai. Só que Deus é tão bom que Ele disse assim, olha, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Você tem responsabilidade. Existe uma parte da sua vida comigo que depende de você. Foi Ele que quis assim, foi Ele que instituiu assim. Você tem que se aproximar dEle, nos termos dEle, e ter a disciplina diária de se autocultivar. Todos os dias você tem que se aproximar de Deus, buscá-lo com interesse, com sede, nos termos dele, do jeito que ele determinou na palavra, com disciplina, para que você veja os frutos. Tem muito cristão que quer ver frutos apenas citando o nome de Deus. Tem muito cristão que quer ter frutos na vida apenas levando a Bíblia para lá e para cá. Tem muito cristão que quer ter frutos que são visíveis em outros apenas por frequentar as reuniões da igreja local. Olham para os outros como eu olho, talvez, né, para o jardim do Diácono Onésimo e para o jardim ali do presbítero Alci. Diz, rapaz, é muito fácil. Vê só. Dá em lata, dá em garrafa, dá aqui no chão. Olha, essa semana eu vi uma planta linda plantada num vaso sanitário que provavelmente estava quebrado. Já pensou? Você vai na casa do Diácono Onésimo, você olha para todo lugar. Tem época que é flor em todo lugar.
as diferenças de tonalidade, é verde, é roxo, é lilás, é verde claro, é verde escuro, coisa mais linda. A gente acha que é fácil. Aí quando a gente começa a conversar, a pessoa se acorda para ajeitar, a pessoa vai lá e tem que fazer, a pessoa vai lá tantas vezes por semana, tantas vezes por dia, podia estar fazendo outra coisa, mas está ali. E quando faz o que devia fazer, no tempo certo, os frutos do jardim vêm. Aí tem muito crente que é assim, olha para o outro, rapaz, fulano de tal, que eu queria ser igual fulano de tal, é top. Ai, mas não está nem aí para a Bíblia, para a comunhão, para a oração, para a meditação, para a introspecção, não decora um versículo da Bíblia. Não sabe o que é uma oração, um quebrantamento, um choro, um clamor. Não sai da zona de conforto, não tem aquela disciplina diária de chegar diante de Deus. Né? Eu estou escutando muito ultimamente, acompanhando aqui alguns irmãos aí, né, que tem até me ajudado muito para tentar voltar a caber nas minhas roupas, né? Depois do agora vai, tem que fazer as coisas mesmo sem querer, né? Não é por querer, é por necessidade. Aí eu fico dizendo, amém, igreja, já abriu a Bíblia hoje? Que é, né? Muitas vezes a gente não abre a Bíblia porque quer. A gente não ora porque quer. A gente ora, a gente abre a Bíblia porque é nossa necessidade. A gente vai abrir a Bíblia às vezes por obrigação, vai fazer aquela leitura obrigada. Às vezes a gente vai se dobrar diante de Deus no esforço, lutando contra a vontade de assistir alguma coisa, de pegar o celular, de deitar no sofá, de ir atrás de outra coisa para fazer. A gente se esforça. Tem dia que vai fazer, porque é isso que Deus quer, você precisa se cultivar. Mas aí a gente vai começando a perceber que na maioria das vezes a gente vai dar a obrigação para o prazer. Algumas vezes é a obrigação, o dia foi ruim, a gente está cansado, as coisas estão, né, desconfiguradas, a gente se senta lá, a gente se coloca diante de Deus, a gente é sincero, Senhor, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou chateado, mas eu estou aqui, porque eu sei que aqui é o melhor lugar. E na maioria das vezes a gente vai sair da obrigação para o prazer, quando a gente menos espera, né? Você começa uma dieta, aí você tem que comer coisas que você não é mais do seu costume, você vai para um prato de salada, as verduras zona lá, não é que seja ruim, mas não tem aquele açuquinha, não tem a gordura, não tem não sei o que, aí você começa a comer assim, a comida meio sem gosto, você fica, né, mastigando, vem para lá, vai para cá, vem para lá, você engole e diz, mas rapaz, mas você persevera, e você entende que aquilo é bom para você, e você ultrapassa aquele período da obrigação, e você começa a sentir que a cenoura está mais doce, você começa a perceber que o brócolis ele é bonito, você bota o prato de salada lá e você vai, né, descobrir um temperinho novo, olha, aí você vai comendo com alegria, até porque você está se olhando no espelho e está vendo os frutos. Você está vendo que aquele prato de salada que você tinha dificuldade de comer, agora você está comendo com mais facilidade ou com prazer, e você está vendo os frutos, aí você segue. Na vida cristã também é assim, a gente se aproxima de Deus, porque Deus nos deu essa oportunidade em Cristo Jesus, Ele nos chama para isso, às vezes a gente vai fazer por obrigação, porque a gente precisa, senão a gente morre, mas vai ter momentos na vida que quando a gente persevera, a gente sai da obrigação para o prazer. A gente não faz mais com pesar, com deleite. Aí a gente vai entender o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Tem gente que lê esse versículo e diz, rapaz, olha, o camarada acordar domingo de manhã cedo, para ir para a casa do Senhor, podia estar fazendo tanta coisa. Olha a faxina por fazer, olha a comida, olha isso, olha aquilo outro. Mas o cara acorda com prazer, né? Alegrei-me com os que me disseram, mas não é só ele, é uma festa da casa. Todo mundo quando acorda, eita, hoje é domingo.
domingo é ressignificado. Por quê? Porque o dia a dia com Deus é outro. O domingo não é um dia de pesar, ir para a igreja não é uma coisa pesarosa, chata, que vai tirar você de alguma coisa. Você entendeu que está no lugar certo, daquele que todos os dias está com você. Você percebe que os frutos se manterão se você se mantiver constante. E o domingo faz parte. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ele vai trazer muitas das ideias dos sacrifícios do Antigo Testamento. Hebreus tem muito disso, faz muitas pontes do sacerdócio, dos atos proféticos. Essa passagem chama nós cristãos para nos achegarmos a Deus através de Cristo, visto que mesmo nós como cristãos, muitas vezes colocamos distância entre nós e Cristo, por conta da nossa vida, da nossa rotina, das nossas escolhas, dos nossos próprios pecados. Aproximemo-nos, vamos nos aproximar. Quer dizer, irmãos, que quando você percebe que está distante de Deus, não foi Deus que se afastou de você, foi você que se afastou de Deus. Deus está lá todos os dias, até a consumação do século. Deus está lá. Então, quem se afasta de Deus é você. Mas você foi chamado para se aproximar dele, e isso é feito por meio de uma vida de adoração. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes a gente prefere adorar falsos deuses do que o verdadeiro Deus. A gente cria os ídolos do nosso próprio coração, muitas vezes sem ter o discernimento, e às vezes com total discernimento, e os ídolos criados do nosso próprio coração nos afastam de Deus. Você começa a gostar tanto de uma coisa, que aquela coisa toma uma proporção diferente na sua vida, e que você subtrai a sua aproximação de Deus. Você ama tanto uma pessoa, que você se dedica tanto a ela, que aquela pessoa subtrai o seu tempo de se aproximar de Deus. Você gosta tanto de um time de futebol, de uma banda. A gente podia citar várias coisas. Tem gente que o ídolo é o cachorro, é o carro, são as plantas. Tem gente que o ídolo é a vaidade de ficar bonito. Tem gente que o ídolo é ler, A leitura pode se tornar um ídolo. Os filhos podem se tornar ídolos, a esposa, o marido pode se tornar ídolo, a casa. Menino, caiu um cisco no chão, já fica preocupado, aperreado. Calvino vai dizer que o coração humano é uma fábrica de idolatria. Nós somos salvos. E quando nós fomos salvos por Deus, o nosso coração foi reconfigurado em Cristo Jesus para a gente adorar o Deus verdadeiro. Antes a gente estava lá, como Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. A gente trocava a justiça de Deus pela injustiça, e a gente preferia adorar os ídolos ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Mas nós cristãos, todos os dias, somos assediados pelo nosso coração, porque nós ainda não fomos libertos plenamente do pecado, e se a gente não tiver cuidado, nós criamos ídolos que nos afastam de Deus. E a gente tem justificativas maravilhosas. A gente fala, não, mas é só uma fase, é só um período, eu tenho que focar e não sei o quê, mas Deus não é o Deus, o Senhor, a prioridade, o santo, o justo.
Por que é que muitos crentes se afastam de Deus? Porque preferem adorar os próprios deuses do seu coração. E quando eu estou falando isso, não estou falando de estátua, de idolatria formal, como a idolatria católica. Eu estou falando dos ídolos que nós criamos na nossa vida, que roubam o nosso tempo, que sugam as nossas energias, que faz com que a gente fique dedicado e tão compenetrado que a gente se afasta de Deus. E aí, irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que para adorar o Deus verdadeiro tem que ser da maneira correta. Porque a Bíblia mostra que muitas vezes os servos de Deus adoraram o Deus verdadeiro da maneira falsa. Vai lá em Isaías capítulo 1. Eu gosto demais de citar esse texto. Isaías capítulo 1. A partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor: para que me oferecem tantos sacrifícios? Mas Deus não gosta, Deus não pediu no Antigo Testamento, não exigiu sacrifício. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias, cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Dá uma parada aí, irmãos. Deus está dizendo para o povo de Israel que não suporta o culto deles. Porque tudo isso que é listado como algo que é mal, foi ordenado por Deus. As festividades, os sacrifícios, a adoração. Mas por que é que Deus aqui está irado? Por que é que Deus está dizendo que não aguenta mais? Por que é que Deus está dando um basta? Por que é que Deus está dizendo que não suporta nada disso e nem escuta mais a oração do seu povo? Porque eles estavam buscando a Deus da maneira errada. Eles estavam cumprindo os sacrifícios estabelecidos pela lei. Eles estavam observando as festas do calendário judaico. Eles estavam observando os rituais de adoração. Mas estavam fazendo isso com um coração em pecado. Havia idolatria, havia afastamento de Deus. Então, aquele que teme a Deus pode adorar o Deus verdadeiro da maneira errada. E adorar o Deus verdadeiro da maneira errada nos afasta dele. Adorar o Deus verdadeiro da maneira errada não nos aproxima de Deus. Não nos favorece diante do Senhor. Então você pode estar aqui, você pode ter lido a Bíblia, você pode frequentar as coisas, você pode dar seu dízimo, você pode ofertar, você pode manter uma vida religiosa, e mesmo assim, essa vida não ser aceita diante de Deus. Por quê? Porque a sua vida, ela está sendo uma vida hipócrita. Quem é que vai poder afirmar, dizer isso? Você e Deus. Pastor, o que é que isso tem a ver com Daniel? Tudo isso que a gente está conversando, o que é que tem a ver com Daniel? Tudo, irmãos. Porque uma das coisas que a gente vai aprender no livro do profeta Daniel é como verdadeiros adoradores adoram a Deus. A gente vai ver que
uma parte do povo de Israel é levada cativa para a Babilônia, e dessa parte que está lá, que era gente preparada, capacitada, instruída na lei, gente de famílias boas, que tiveram boa educação, que tiveram acesso à instrução, elas vão ser peneiradas, porque o objetivo de Nabucodonosor é arrancar Deus do coração deles, é tirar a lei, é torná-los submissos às suas ordens, aos costumes da Babilônia, é trazer a idolatria para o seu coração. O objetivo da Babilônia é colocar a Babilônia no coração deles. Por isso que eles são chamados para comer, por exemplo, do manjar e das comidas do rei. Mas tem lá um grupinho que diz: não, a gente está vendo aí a pegadinha, a gente está tendo discernimento, que a gente está numa guerra, né? E a guerra é pelo nosso coração. Nós não queremos nos aproximar de Deus sem ser pelos termos dele, nós não queremos nos contaminar, nós não queremos adorar o Deus verdadeiro da maneira falsa, porque nós entendemos que o Deus verdadeiro tem um jeito verdadeiro de ser adorado, e aí eles vão fazer escolhas. Porque aqui impacta tanto a nós a leitura do livro do profeta Daniel, porque a gente vai ver gente que não dobra os joelhos diante do risco da própria vida. A gente vai ver gente que subiu na vida, que foi reconhecido sem se contaminar, sem se vender, sem dividir a glória de Deus. A gente vai ver que Deus honra quem vive dessa forma, né? Os funcionários públicos no meio de um povo idólatra, que ficaram sempre sendo perseguidos, que foram colocados em arapuca, mas que mesmo com risco da própria vida, decidiram se aproximar de Deus. E diante do rei de toda a Babilônia disseram: olha, se Deus quiser tirar nossa vida, Ele pode tirar, porque é o nosso Deus. Mas se Deus quiser preservar a nossa vida, Ele preservará, porque Deus não depende de ti, ó rei. E aí a gente fica besta, a gente bate palma, a gente vibra, porque a gente vê que na maioria das vezes nós somos covardes, e a gente não parece, nem com Daniel, nem com Mesaque, nem com Sadraque, nem com Abdinego. A gente suspira com a história: eu queria tanto ser assim. Mas a realidade da nossa vida é outra. A gente não cultiva a nossa vida diante de Deus. Deus não é o nosso amor máximo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Afinal de contas, temos ídolos no nosso coração. E a gente até se aproxima de Deus, mas da maneira capenga, achando que isso vai ser bom para a vida da gente. Pelo menos está dentro do templo. Pelo menos está frequentando a igreja. Não sei se é tão bom assim. Acho que é duplo juízo uma pessoa que mantém uma vida idólatra, uma vida hipócrita. Então, queridos, nós temos necessidade da verdadeira adoração. Nós não podemos adorar falsos deuses, e nós não podemos nos aproximar do Deus verdadeiro falsamente. Não podemos. Nós não podemos adorar o Deus verdadeiro de forma falsa. Esse é o grande X da questão. Porque nós somos reconhecidos como o povo da Bíblia, a gente enche a boca para dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a gente defende a autoridade, a suficiência, a inerrância das Escrituras, a gente olha para ela com esse olhar carinhoso, mas a gente tem a dificuldade de se submeter, de responder positivamente
aquilo que Deus nos confronta por meio da palavra. Voltando para Isaías 1, sabe como é que Deus diz que pode aceitar o culto do povo? Ele vai dizer, no verso 15, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue. No verso 16, ele dá o remédio, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Está vendo? É necessário o arrependimento do povo para o povo voltar à presença de Deus. Mais do que isso, o arrependimento tem que trazer aquele desejo sincero de querer fazer o certo. Aprendam a fazer o bem. Aprendam a fazer o bem. Lá em casa nós estamos com filhas em 3 faixas etárias distintas, né? Júlia tem 8, Mari fez 5, e se Deus permitir, no último dia desse mês, Olivia faz 1 ano, se Deus permitir. A gente não pode cair no erro de achar que Olivia tem que saber o que Mari sabe. Nós não podemos cair no erro de achar que Mari tem que saber o que Júlia sabe. Por quê? Porque o certo se aprende, o certo é ensinado e é gradativamente aprendido, é contextualmente aprendido. Então eu tenho que ter o discernimento de que eu vou tratar as minhas 3 filhas tentando o mesmo objetivo, mas de maneiras diferentes. Qual é o objetivo? Que elas aprendam bem, que elas amem ao Senhor. Como é que eu vou fazer isso? De formas diferentes, porque além de ser idades diferentes, são pessoas diferentes, que respondem às vezes às mesmas situações de forma diferente. Mas aqui a Bíblia está dizendo, olha, você se arrependeu, deixe de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. E como é que você aprende a fazer o bem? Ah, pastor, eu sou esperto, eu vou aprender. Ah, pastor, eu vou assistir o YouTube ensina de tudo. Ah, pastor, eu vou me espelhar no meu pai, no camarada que tem 2 milhões de seguidores. Como é que a gente aprende a fazer o bem? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? É por aqui que a gente aprende. É por isso que a gente está aqui. Porque a nossa vida com Deus não é apenas individual, ela é coletiva. E aqui nós temos pessoas que estão sendo instruídas para aprenderem o certo, o correto, o bem, o bom, o agradável a Deus, dentro do contexto da realidade de cada um. O objetivo é o mesmo, a abordagem às vezes é um pouco diferente. Mas nós, irmãos, temos que entender, cada um dos irmãos tem responsabilidade de cultivar a sua vida com Deus, de se aproximar dele. Eu acho lindo, né? A galera querendo pegar Daniel, querendo derrubá-lo. O camarada era o funcionário do mês, né? Trabalhava lá no governo, era o funcionário do mês, admirado, mas ao mesmo tempo era invejado. Todo mundo queria o fim de Daniel. Aí começa a observar a vida dele tentando derrubá-lo. Mas Daniel anda corretamente, porque ele teme ao Senhor. Ele anda corretamente, não porque ele quer o salário do final do mês, não porque ele quer agradar o rei. Ele anda corretamente porque Deus exige que ele ande corretamente, e ele faz isso para o louvor da glória de Deus. E o povo olha e não tem nada, mas eles começam a perceber um padrão. Esse Daniel não é alguém que foi corrompido na Babilônia. Ele não adora os nossos deuses. Ele respeita o rei, mas ele não se curva diante das divindades. É aí que a gente vai pegar ele. Eles olhavam para Daniel e estava Daniel
3 momentos do dia tendo a sua devoção diante de Deus. Aí eles mexem os pauzinhos, a lei é modificada, quem não se submeter vai ser morto. Daniel escuta então a lei ser promulgada, vê a pegadinha, sabe que agora o pescoço está por um fio, aí ele tem crise existencial dentro de casa. Ai Deus, o que é que eu faço? É assim? Eu não tenho, eu estou cheio de dúvidas. Ele fica se abraçando em casa. Ai Senhor, o que é que eu vou fazer? Ele não tem dúvida, querido. A vida dele continua a mesma. Porque a identidade dele não é definida pela Babilônia, é definida pelo Senhor. Mudou a situação, Daniel permanece o mesmo. Se é para morrer, se é pelo Senhor, não tem o que pensar. E aí, ninguém podia adorar a outros deuses que não os deuses da Babilônia. Mas Daniel continua, 3 vezes por dia, se curvando diante do Senhor, virado para Jerusalém. Não tem dúvida, não há uma crise existencial, não há um pensamento do mal menor, não, é um mal menor se eu adequar aqui, é só aqui Senhor, até aqui eu vim direitinho, até aqui Senhor, tu sabes Senhor, mas é a minha vida, não tem, ele estava focado no que devia ser, em Deus e na sua vontade, em Deus e na sua vontade, em Deus e na sua vontade. E aí ele decide viver do jeito que ele vivia, e ele coloca a vida dele na mão de quem? De Deus. A vida dele não estava na mão do rei, nem a vida dele estava na mão da galerinha que queria a vida dele estava na mão de Deus. E aí pegam ele, levam ele, expõem ele, pela lei, é a cova dos leões. Beleza, rei. Sirvo esse Deus há anos, se Deus quiser tirar a minha vida, ele vai tirar, se ele quiser preservar a minha vida, ele vai preservar. Aí todo mundo olhava assim, são doidos. Vai entrar na cova dos leões, vai ser, olha, não vai dar nem para o caldo. A gente já deixou os bichinhos com fome, não vai ter para quem quiser. O rei que admirava Daniel, que gostava dele, fica aperreado. Aquela aperreadão, esperando um momento, né, de ver se o bichinho ainda estava vivo, porque ele passa então a pensar, será se o Deus dele pode livrá-lo? Daniel, meu servo Daniel, será se tu ainda está vivo? Tô, rei. O Deus a quem sirvo mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Olha, irmão, estou todo arrepiado. Se eu olhar para Daniel e só suspirar, sem plantar, sem cultivar, eu nunca vou ser como ele. Sabe como é que eu serei como ele? Se eu amar Deus sobre todas as coisas, se eu me aproximar dele do jeito que ele quiser, se eu tirar do meu coração todos os fatos, a Bíblia se torna a minha única regra de fé e prática. Aí, irmão, a vida da gente vai ser que nem a de Davi. Em paz me deito, logo adormeço, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Aqui, ó. A gente canta, né? Minha vida entrego a Deus, né? Coisa linda. Mas não é muito bem assim, não. Seja sincero. Quando a coisa aperta, quando a galera começa a lhe pressionar, quando o politicamente correto exige uma posição de você, quando você está pensando no seu bem, naquilo que você gosta, o que é que você sempre abre mão? Quem é que sempre é afastado da vida? Um efeito colateral
indireto, se você percebe, Daniel tinha 3 amigos. Se dava bem com todo mundo. Mas a gente vai ver também que é um grupo que anda junto, porque assume o mesmo compromisso, ama a Deus do mesmo jeito, vive a vida dentro do mesmo padrão de responsabilidade. Mais na frente, são os 3 que vão ser colocados à prova. E mais uma vez, Deus manda quem? O anjo. E diz a Bíblia que nem cheirinho de fumaça tinha nas vestes daquela galera. E se Deus tivesse permitido que o fogo comesse os 3? Deus não deixaria de ser Deus. Vá lá para Hebreus capítulo 11, e você vê isso. A galeria daqueles que se dedicaram, se deram ao Senhor, estão lá registrados. Esses são pessoas dignas que o mundo não as merece. Foi morto, serrado, decapitado. A gente quer uma vidinha meio confortávelzinha e brincar de ser crente. E Deus quer mais, porque Ele deu tudo quando Ele entregou o seu Filho na cruz. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti seja a glória. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, ajuda-nos a consertar as nossas vidas, tudo aquilo que for confrontável pela Escritura, que a gente faça uma faxina, e que de fato Tu sejas o nosso grande amor, que Tu estejas em primeiro lugar, e que pela Tua graça todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Ajuda-nos a nos aproximarmos de Ti, da maneira que Te agrada, tirando os falsos deuses do nosso coração, para a glória do Teu nome. Assim Te oramos, em nome de Jesus. Amém.